Na ficção, existem muitos personagens que são mal interpretados pelo fandom por causa das conotações que recebem. E um personagem que se encaixa perfeitamente nisso é o Sanji. Então, neste vídeo, eu realmente pretendo explicar e me aprofundar numa versão fiel à história do Sanji, para que vocês entendam de verdade o quão monstruoso esse homem é. Então se prepara, porque eu vou entrar bem a fundo nesse vídeo. Mas antes de começar, se você curte conteúdos assim, já sabe o que fazer. Deixa o like e se inscreve no canal, porque eu posto esse tipo de conteúdo com frequência. E sendo sincero, é uma troca justa. Vocês apoiam o canal e eu retribuo trazendo vídeos nesse estilo. Mas acho que já falei demais. Então vamos direto ao ponto e mostrar o quão absurdo é o Sanji fiel à lore. Quando o Sanji é apresentado pela primeira vez, a primeira coisa que vemos ele fazer é derrotar um tenente-comandante da marinha. E para contextualizar esse rank, ele é próximo ao de Morgan Mão de Machado. Ou seja, o Sanji derrotou com extrema facilidade alguém que estava perto do nível de força do Morgan. Isso já é uma demonstração absurda de quem o Sanji realmente é. E isso também cria uma imagem tanto para nós, espectadores, quanto para as pessoas dentro do próprio mundo da obra. Fica claro que o Sanji faz isso com frequência, ou seja, pessoas de vários níveis diferentes, piratas, clientes encrenqueiros ou até oficiais da marinha, acabam apanhando dele. Isso significa que o Baratie poderia muito bem ter uma reputação de sem conversa fiada. Talvez o restaurante não seja conhecido mundialmente por isso, mas se você souber dos bastidores, sabe que existe um cozinheiro extremamente irritado lá, só esperando alguém dar um passo em falso. Isso só se confirma ainda mais quando vemos o Sanji enfrentando um comandante. O braço direito de uma tripulação que já navegava pela Grand Line e só voltou porque cruzou com nada menos que o maior espadachim do mundo. É nesse momento que o Sanji se coloca em risco e mostra que ele é alguém que você realmente precisa ficar de olho. Na luta contra o Jin, fica claro que o Sanji não estava perdendo porque o Jin era mais forte. Ele acaba sendo derrotado porque o Pearl, um dos outros membros mais fortes da tripulação do Don Krieg, estava acertando golpes nele pelas costas ou quando o Sanji estava indefeso. É assim que o Sanji perde. Isso mostra o quão forte ele realmente é. Nesse ponto da história, o Sanji já é muito mais poderoso do que qualquer reputação que ele possuía até então poderia indicar. Depois disso, ele vai para o Arlong Park, tem uma luta meio injusta contra um homem-peixe, e ainda assim vence de forma extremamente convincente. Mas mesmo com tudo isso ainda não resume o Sanji nem de longe. Porque quando a tripulação entra na Grand Line e chega em Little Garden, é aí que o Sanji realmente mostra quem ele é. Quando ele fica frente a frente com o líder da Baroque Works, o Sanji simplesmente engana o cara. Ele inventa um codinome na hora, cria toda uma identidade falsa e consegue arrancar informações valiosas dele. Isso aqui é o Sanji fazendo o que quase ninguém vê, e isso se torna um padrão ao longo da história. Quando o Zoro, o Luffy ou outros personagens fazem grandes feitos, todo mundo fica sabendo porque eles fazem isso em plena luz do dia, no palco principal. O Sanji, por outro lado, quando faz suas maiores jogadas, faz tudo nos bastidores. Você nunca sabe onde ele está, você nunca sabe o que ele está planejando. E o mais absurdo, ele não engana o Crocodile só uma vez, ele engana duas. E a segunda é ainda pior, porque ele consegue libertar o grupo inteiro e ainda derrota outro subordinado, justamente um que os Chapéus de Palha estavam tendo dificuldades para enfrentar antes. A partir daí, o alarme dispara. Porque ninguém sabe quem esse homem realmente é. Tudo o que sabem é que ele se chama Mr. Prince, e ninguém consegue colocar as mãos nele. E é exatamente por isso que o Sanji Lore Accurate, entre todos os Chapéus de Palha, tirando o Chopper, é o mais difícil de entender. Porque quando você olha para os outros, você entende quem eles são como pessoa, mas o Sanji é um mistério, uma máscara. E então, quando chegamos na luta dele contra o Mr. 2... o bom Clay é que a gente realmente vê o Sanji sendo pressionado de verdade. Mas no fim das contas, tudo se resume a ele ter que lidar com uma de suas maiores fraquezas. Que na real, nem é uma fraqueza, é um traço de caráter, um traço bom. O fato de ele não bater em mulheres. Foi isso que transformou aquela luta de algo que seria apenas o Sanji trocando alguns golpes e vencendo facilmente, em algo onde ele precisou cavar fundo, ultrapassar seus próprios limites e conquistar a vitória com dificuldade. Esse é o Sanji. O que significa que, até agora, a gente ainda não viu o Sanji realmente se ajoelhar diante de alguém. Na maioria das vezes, ele ou supera seus inimigos na inteligência, ou deixa eles levarem vantagem por um tempo, e depois, simplesmente, domina a luta. A única vez em que ele realmente caiu foi quando já estava gravemente ferido antes da luta começar, entrou no combate mesmo assim, até foi decente no início, mas acabou perdendo justamente por causa desses ferimentos. E o motivo de eu ainda não ter falado sobre como o público enxerga o Sanji é porque, até esse ponto da história, o Sanji não fez nada diretamente para o mundo enxergar ele como alguém assustador. A única coisa assustadora é o fato de ele estar na tripulação do Luffy. Mas mesmo assim, ele ainda é praticamente irreconhecível para o mundo. Então, quando a história avança e chegamos ao momento em que o Sanji está prestes a receber sua primeira recompensa, vale a pena analisar tudo o que aconteceu
acontece no caminho dele. O Sanji acaba tendo um pequeno confronto com a Califa, e o que acontece ali é basicamente o Sanji mostrando pra ela: se eu realmente quisesse, eu poderia te derrotar. Eu só estou aqui pra conseguir o que eu preciso e ir embora. Isso faz com que a Califa comece a usar seus truques, consiga derrotá-lo, e isso leva o Sanji diretamente para uma luta contra o Jabra, um combatente muito mais forte. E aí vem a pergunta: como o Sanji reage? Enquanto o Jabra está lutando com força máxima, o Sanji percebe: preciso acabar logo com isso e mostrar quem é realmente superior aqui, porque esse cara não faz ideia de quem eu sou. E é exatamente isso que ele faz. É aí que vemos o Sanji dar uma verdadeira aula. E até esse ponto, ainda assim, ninguém tinha levado o Sanji ao limite absoluto. Ele nunca tinha sido empurrado para uma situação real de vida ou morte. Sempre foi ele passando por algum obstáculo e depois enfrentando o verdadeiro inimigo. Ou então ele sendo atrapalhado por alguma coisa no meio da luta e mesmo assim conseguindo vencer no final. Ele derrota o Jabra, pega a chave e mesmo isso não é suficiente para ele, porque libertar a Nico Robin não bastava. Não. Ele precisava libertar toda a tripulação das mãos do governo mundial. Então o que ele faz? Ele abre os portões da justiça. Tudo isso apenas para completar a missão, para garantir que sua tripulação fique bem, para garantir que eles tenham vantagem onde quer que estejam. E depois de tudo isso, depois da tripulação declarar guerra ao governo mundial inteiro, depois dele derrotar o Jabra, libertar a Nico Robin, abrir os portões da justiça e até mesmo descobrir os planos do inimigo desde o começo, ele recebe uma recompensa de 77 milhões de berries. Agora me diz, pelo que ele realmente fez, o Sanji vale só isso? Absolutamente não. Mas o motivo disso é simples. O público não sabe de nada disso. Para o mundo, o Sanji é apenas o cozinheiro dos chapéus de palha, ou mais um lutador forte da tripulação do Luffy. Apenas alguém que anda ao lado dele. Quando eles chegam em Sabaody, tudo acontece ali. E o Sanji só é visto como mais um. E conforme a história avança, o nome do Sanji só fica ainda mais estranho. Porque ele se torna provavelmente uma das únicas pessoas do mundo a ter uma recompensa escrita. Somente vivo. Para o público, isso deve soar bizarro. Quem é esse cara? Ele faz parte dos chapéus de palha. Mas vocês só querem ele vivo? Isso faz qualquer um pensar. Será que ele é alguém importante para o governo mundial? Ou será que ele seria o refém perfeito? Será que eles precisam capturá-lo vivo para executá-lo depois? O que exatamente o governo mundial quer com Sanji? E é aí que entramos na ilha Whole Cake, e eu ainda vou voltar nisso, mas do ponto de vista do público, isso é completamente insano. Porque a próxima vez que o nome do Sanji aparece para o mundo, ele já surge como Sanji Vinsmoke. Sua recompensa aumenta mais uma vez, e muda para vivo ou morto. A partir do momento em que ele é rotulado como um Vinsmoke, todo mundo começa a pensar: então agora faz sentido o Luffy querer ele na tripulação. Ele deve ser um assassino. Ele faz parte de uma das famílias mais letais do mundo. Uma organização tão perigosa que o próprio governo mundial cogita enfrentá-los. E até reconhecer oficialmente o reino deles. Então, para o mundo, essa é a identidade do Sanji. Mas mais uma vez, essa não é a verdadeira identidade dele. Para o mundo inteiro, ele é isso. E a gente vê isso até quando o Queen menciona o Sanji. Ele comenta que o Sanji tem a segunda maior recompensa da tripulação, o que significa que ele deve ser bem forte. E então ele diz que se ele e o Zoro forem eliminados, o resto da tripulação vai cair em seguida. E é aqui que toda essa ideia de não entender quem o Sanji realmente é, entra em cena. O mundo de One Piece não conhece o Sanji de verdade, porque tudo o que ele faz é feito nos bastidores. Nunca é totalmente visto, nunca é totalmente contado. Por isso, se você analisar pela perspectiva de alguém que vive dentro do mundo de One Piece, tudo o que essa pessoa sabe é que ele anda com o Luffy, que ele é um Vinsmoke. E antes do time skip, apenas isso, que ele anda com o Luffy, nada além disso. Mas quando você olha mais fundo, quando você realmente enxerga tudo o que ele é capaz de fazer, é aí que o Sanji Lore Accurate começa a se tornar um verdadeiro monstro. Porque na maioria esmagadora de suas lutas, tirando pouquíssimas exceções, quando ele vence, o cenário é simples. Ele é mais forte que o oponente, mas sempre existe alguma coisa atrapalhando, alguma limitação, algum obstáculo no caminho, algo que o impede de vencer de forma direta. Lutas como contra o Queen mostram isso perfeitamente. O Sanji já tinha poder para derrotá-lo, ele só precisava desbloquear esse poder, e quando desbloqueou, ele simplesmente destruiu o Queen. Contra o Doflamingo e até contra o Kuma, ambos reconheceram quem o Sanji era. O Doflamingo diz: você é forte. O Kuma diz que esperava mais. Isso deixa claro que apenas por estar ao lado do Luffy e demonstrar sua força, o Sanji já carrega algum tipo de reputação. Mas não é a reputação que ele deveria ter. E é exatamente por isso que o Sanji Lore Accurate é um dos personagens mais mal interpretados de toda a obra, em um nível profundo. E é por isso que aquela autoafirmação dele, dizendo que um dia será o mais temido, faz tanto sentido. A história sempre reforça isso quando o governo mundial observa o Sanji.
O governo não enxerga a mente estratégica que ele tem, a força bruta absurda que ele carrega. Eles não conhecem a imprevisibilidade dele, não sabem o quão inteligente ele é, o quão frio e calculista ele consegue ser em situações extremas. Eles não sabem disso. Tudo o que sabem é que ele anda com o Luffy, que ele é ligado a Germa e que ele é relativamente forte. Mas como eu disse, basta remover as camadas, olhar para o Sanji como ele realmente é. E você vai perceber que ele é simplesmente um monstro. Porque para aqueles que realmente sabem, e tirando o fator Germa, o Sanji é capaz de colocar fogo no próprio corpo. Instantaneamente, duas perguntas surgem. Ele é um Lunarian? Ele comeu alguma Akuma no Mi? Ou ele pertence a alguma raça estranha? Toda essa imprevisibilidade é o que torna a versão lore accurate do Sanji tão monstruosa. Porque você nunca sabe o que vem a seguir. Você pode achar que sabe, mas a imagem que foi construída dele para o mundo inteiro está completamente distorcida. O mundo de One Piece não tem a menor ideia de quem Sanji realmente é. E é exatamente por isso que ele é um monstro. Porque ele não é um monstro apenas por aquilo que representa, ele é um monstro por aquilo que nós sabemos que ele é. O Sanji é o tipo de pessoa que, quando é colocado em uma situação extrema, sob pressão total, ele pensa no melhor resultado possível. E alcança esse resultado. Ele tem inteligência para acompanhar a força. Ele sempre pensa na tripulação, está sempre um passo à frente do inimigo, sempre sabe como derrotá-lo. Ele só precisa chegar ao objetivo final. E é isso que o torna tão imprevisível e é isso que o torna um monstro. Para quem gosta de teorizar, a imagem que surge é a de que ele seria apenas uma máquina de guerra fria e sem coração, avançando contra qualquer um. Afinal, é isso que a Germa representa. Então as pessoas pensam, ele deve ser aprimorado, ele deve ser o cara que trabalha nas sombras, aquele que mais ajuda o Luffy sem ninguém perceber. Para o mundo, o Sanji poderia ser isso, o executor silencioso da tripulação, porque é isso que a Germa simboliza. Então, no fim das contas, o quão absurdo é o Sanji lore accurate? Bom, levando em conta que ele está ligado ao Luffy, e tudo o que acontece ao redor dos chapéus de palha, a notoriedade dele é completamente subestimada. Porque nós sabemos que dentro da cabeça dele existe um plano para se tornar uma das pessoas mais temidas pelo governo mundial. Mas como isso vai acontecer, ninguém sabe. Essa imprevisibilidade é o que transforma o Sanji no monstro que ele é. Porque ninguém realmente sabe o que ele está pensando, nem o quão forte ele é de verdade. Isso nunca é mostrado corretamente ao mundo. E é assim que o Sanji funciona. Ele não se coloca em evidência, ele não se exibe. Ele não faz questão de ser visto como o problema, porque ele faz tudo de forma tática, nos bastidores, a ponto de que as próprias pessoas que ele engana nem sabem que foi ele. O Crocodile não sabe que foi enganado por ele. O governo mundial sabe que alguém abriu os portões da justiça, mas não entende completamente quem foi. Só quem estava lá, só quem lutou contra ele, ou quem convive com ele dia após dia, sabe o quão monstruoso o Sanji realmente é. E recentemente ele começou a mostrar isso em uma escala maior, quando demonstrou sua força desconhecida contra o Kizaru, desafiando a própria lógica, mostrando que o impossível pode sim se tornar realidade. E isso é só o começo, porque a imprevisibilidade do Sanji é o que faz dele essa besta, esse monstro, esse demônio. É isso que define quem ele é isso que o torna alguém que você precisa observar com cuidado. Porque sim, você tem o Luffy, você tem o Zoro, mas logo ao lado deles, de pé, no mesmo nível, está o Sanji. Alguém que vai bagunçar completamente sua leitura da batalha, porque suas habilidades, desde a força até a inteligência, estão em um nível completamente diferente de tudo o que você espera. E bom, com isso dito, esse é o fim do vídeo. Espero que vocês tenham curtido, eu realmente curti muito produzir esse conteúdo. E sendo sincero, quando eu pensei nesse vídeo pela primeira vez, achei que o Sanji fosse muito mais reconhecido dentro do mundo de One Piece. Mas quando eu voltei e reli tudo, percebi, espera, o mundo não sabe absolutamente nada sobre o Sanji. E é por isso que esse vídeo é diferente dos outros. É para mostrar que o Sanji não é o que você pensa. Assim como o mundo de One Piece, você também não tem a imagem completa dele. Mas é isso. Por hoje é só. Vejo vocês no próximo vídeo. Amo vocês.